Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio, bem-vindo ao Verbo Terapia e eu venho compartilhar nessa oportunidade algumas reflexões bíblicas com vocês e acredito ser essa a primeira de muitas que a gente vai caminhar e meditar juntos para elevar o espiritual das nossas vidas. Eu tenho uma mensagem para vocês registrada no livro de Números, capítulo 13, versículo 33, que é muito interessante. Os hebreus, depois de uma longa caminhada, saíram do Egito, estão agora na fronteira com a terra prometida. São enviados 12 espias, e os espias, entre eles Caleb e Josué, fazem uma varredura na terra, né? E caminham para lá e para cá, e fazem o relatório, e depois eles retornam ao arraial. Nesse retorno, os espias começam a manifestar, relatar o que viram. E eles falam bem da terra, falam bem do fruto, inclusive trazem amostras do fruto daquela terra, comprovando, né, a realidade, a fala de Deus que dizia que estava conduzindo o seu povo numa terra que mana leite e mel. E depois de relatar os aspectos positivos da terra, 10 desses espias, que eram homens selecionados, escolhidos previamente para aquela missão, eram lideranças nas suas tribos, eles começam, como diz o próprio texto, a infamar a terra. E eles falam sobre os povos que lá estavam, e entre esses povos eles falam sobre os gigantes. O interessante é que quando eles vão falar sobre os gigantes, eles usam uma expressão que muito me chama a atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eles dizem que eles se viam como gafanhotos diante daqueles gigantes. Tal era o tamanho, a grandeza deles. E num segundo momento, na continuação daquela frase, daquele versículo, eles dizem o seguinte: e eles também nos viam como gafanhotos. Então eles dizem que se viam como gafanhotos e que os homens daquela terra também viam eles como gafanhotos. Depois disso, houve um tumulto, uma confusão no arraial, uma tentativa de se apedrejar Moisés, e Deus interviu, e naquela oportunidade então Deus sentenciou aquele povo, aquela geração que saiu do Egito, a não entrar na terra prometida. A verdade que fica pra gente é que muito do que a gente faz na vida e muito do que a gente realiza, nosso comportamento, nossas atitudes, nossos relacionamentos, eles são determinados pela nossa vida psíquica, emocional, são determinados pela avaliação, pela forma como nós nos vemos e nos sentimos. E é verdade isso aí não é uma fala sem fundamento. Nós somos aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Se a nossa cabeça vai bem, se nós estamos equilibrados nas nossas emoções, na nossa maneira de nos avaliar, é bem provável que a gente seja bem sucedido nos relacionamentos, nos empreendimentos, nas nossas vivências externas. Quando a gente começa a viver a vida como eles viviam, a enxergar a vida como eles enxergavam, a gente começa a ter dificuldades. Veja só, quando eles dizem que se veem como gafanhoto, essa fala deles parece que vai trazer uma realidade muito íntima deles, que estava guardada, que estava interiorizada no inconsciente deles. É como se eles estivessem externando uma realidade do inconsciente deles. Porque no momento de querer descrever a diferença entre eles e os gigantes, eles dizem assim: nós somos como gafanhoto para eles. Só que essa fala deles, ela tem um fundo psicológico muito grande, muito forte. Eles ainda carregavam dentro de si um espírito escravo, uma mentalidade egípcia. Ainda carregavam na mente uma alma, um espírito, uma maneira de enxergar a vida subserviente, uma maneira de enxergar a vida marcada pela escravidão, pela segregação, pela falta de liberdade, de espaço, pela falta de dignidade. E Deus passou o tempo todo tentando desconstruir isso. Deus, no deserto, vai passar o tempo todo tentando construir neles autoestima. Quando eles não conseguem, de maneira nenhuma, absorver de Deus o que Deus tem de lindo e maravilhoso
que é o seu caráter. Eles continuam com aquele caráter de gafanhoto, enxergando a vida através de uma luneta, e enxergando a si próprio como alguém que sem dignidade, sem merecimento, sem valor, sem possibilidade nenhuma de alcançar coisas melhores. Eles carregam uma espécie de complexo de gafanhoto. Quando eles dizem que são como gafanhotos, eles estão dizendo que eles próprios não têm condições de alcançar os projetos de Deus para a vida deles. E para terminar, eles também são pessoas influenciadas e manipuladas pelo que as pessoas pensam, porque eles dizem, eles nos veem como gafanhoto. São pessoas que não conseguem viver a partir da sua própria construção, da sua própria opinião, da sua própria autoavaliação. São pessoas que vivem em função do que as pessoas pensam sobre elas. E viver assim é muito difícil, é complicado demais, porque você não tem paz. E passa a vida tentando agradar as pessoas a todo preço. E isso traz uma carga emocional de culpa muito grande. No nome de Jesus, se liberte do complexo de gafanhoto. Enxergue a vida da forma como Deus tem te proposto enxergar. Enxergue você mesmo como Deus te enxerga. Não seja narcisista, pessoas extremamente soberbas que têm uma autoavaliação exagerada, e nem seja também alguém com autoestima baixa, um complexo de gafanhoto. Tenha sobre si mesmo, tenha de você mesmo uma avaliação equilibrada, entendendo que você pode sim conquistar e conseguir na tua vida no nome de Jesus.